Vamos continuar aqui então, Apocalipse capítulo 22, verso 6, né? Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus, né, Yahweh, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Repetindo, então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, pois Yahweh, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Ou seja, quando ele deu essa revelação do livro do Apocalipse, né, era uma revelação com caráter de urgência, que com a ressurreição do Messias iniciou-se a fase final até a consumação dos séculos. Então ali já começou o livro do Apocalipse, na versão historicista, né? Que muitos, entre aspas, teólogos evangélicos vão dizer que esse em breve aqui é que vai acontecer muito rapidamente, ou seja, que todo o Apocalipse acontece em 7 anos. Isso é ridículo, isso é o total amadorismo. A gente já cansou de explicar as coisas aqui, tá? Na linhagem historicista que a gente segue. Então, estamos hoje, no ano 2021, florescendo a segunda metade do Apocalipse 13. E aí vem a segunda besta, imagem da besta e a marca da besta, infelizmente. Tá? Então, esse livro aqui é um livro que não é de brincadeira. Tá? O conteúdo desse livro é seríssimo e é atualíssimo. Vamos ver aqui. Então, eu vou dar um pulo aqui em Apocalipse capítulo 1, né? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 1, verso 1. Ó. Revelação de Yahushua HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então esse Apocalipse 22, verso 6 aqui, né, o conteúdo, né, da coisa de urgência, né, de revelação, conteúdo profético desse livro do Apocalipse, que Apocalipse significa revelação, né, tem tudo a ver com o alerta que já foi dado aqui no Apocalipse capítulo 1, verso 1. Né, revelação de Yahushua HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, né? Tá de acordo aqui com 22, verso 6. Além disso, aqui, ó, voltando ao Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz assim, ó: e da parte de Yahushua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe do rei da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E da parte de Yahushua HaMashiach, que é a fiel testemunha. Então, Yahushua, o Messias, o Cordeiro, aqui é apresentado como fiel testemunha. Testemunha de quê? Né? Testemunha de que Yahweh é o único Deus, o Criador, né? E que quando se fala em testemunho do Messias, tem a ver com o Evangelho. Todo o trabalho dele tem a ver com isso, testemunho. Mas, então ele é apresentado aqui como testemunha fiel e verdadeira, né? E aqui no 22, verso 6, ó, essas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras. E quem dá testemunho disso é o Messias, né, o Cordeiro, de que esse livro do Apocalipse é seríssimo, né? É uma revelação de Deus para o seu povo. Ainda aqui, a gente pode dar uma pulinha também no Apocalipse capítulo 3, verso 14. Né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Mais uma vez, o Messias agora, ele próprio está se apresentando como testemunha fiel e verdadeira, né? E aqui no 22, verso 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Note-se que o Messias está se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, né? O
princípio da criação de Deus. Claro que, aí mais uma vez, são detalhes que fazem a diferença. Se ele é o princípio da criação de Deus, certo? Ele não é o próprio Deus. O próprio Deus é o Pai dele, ele é o Filho unigênito. Também não quer dizer, muita gente diz que o Messias é uma criatura. O Messias foi o primeiro ser criado. Como diz o Testemunho de Jeová, ou dizem muito ainda, no judaísmo messiânico, até dizem isso também. Não, quando ele diz que o Messias ele não é criado, ele é nascido, gerado, é diferente. Tá? Então, ele é o princípio da criação de Deus, porque todas as coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Então, antes de todas as coisas serem criadas, o Messias já estava lá. Então, o Messias é nascido do Eterno. Por isso que ele é o unigênito. A palavra unigênito. Único nascido. É o que significa. Tá? Então, se você diz que ele é a primeira criatura, você negou a Bíblia. Negou que ele é o Filho unigênito do Altíssimo. Então, ele é único. Tá? Então ele não é uma criatura, mas aí aí outros dizem não, que ele é... Se ele não é uma criatura, ele é um... Ou se ele não é a segunda pessoa da Trindade, ele é um subdeus, semideus. Não existe subdeus, não existe semideus. Existe Deus, o único, Yahweh, o Criador, o Pai. E existe o Filho unigênito de Deus, literalmente. Acabou, ponto. A Bíblia está certinho. As pessoas é que criam confusão. É igual Apocalipse capítulo 1, verso 1. Né? Revelação de Yahushua HaMashiach, qual Deus lhe deu. Olha, se Deus deu a revelação para ele, é porque ele não sabia dessa revelação. Ficou sabendo. Não haveria sentido de Deus dar uma revelação para alguém que já sabia. Como é que eu vou dar uma revelação para alguém que já sabe daquilo? Não faz sentido. Certo? Então, também não dá mais para trinitário, né? Tá claro aqui, velho. Trinitário. Entendeu? Então arrebenta com os trinitários. Então toma cuidado com esses detalhes. Mas enfim, o Messias se apresenta como testemunha fiel e verdadeira, né? De acordo com as palavras fiéis e verdadeiras do Apocalipse 22, verso 6. Apocalipse 22, verso 7. Ó. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia desse livro. Aqui é interessante, porque aqui na tradução católica está feliz aquele que observa as palavras da profecia desse livro. Feliz. Só que na tradução evangélica está diferente. Está dizendo bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado. E esse bem-aventurado aparece 7 vezes no livro do Apocalipse, né? 7 igrejas, 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e por aí vai, né? O número 7 se repete várias vezes, né? Várias vezes no livro do Apocalipse, tá? Então, mas enfim, eis que vem em breve. Eis que vem quem? Ora, quem está falando aqui, eis que vem muito em breve, é Yahweh, o Pai. Mas o Messias também vem, né? Aí tem o retorno do Messias. O Messias prometeu retornar. Como que funciona isso exatamente? E quando ele diz aqui, eis que vem muito em breve, aí é aquela confusão do trinitário. O Jesus está falando. Não, quem está falando aqui é o Pai. Tá? Mas se o Messias disse que ia voltar, como que funciona isso? É muito simples. O Eterno, quando ele diz que o Eterno vem, quando ele diz, ele vem, o Eterno Espírito, né? O Eterno, ele nunca esteve ausente da Terra, porque ele é onipresente, pô. O Eterno não está ausente da Terra, ele é um onipresente, né? Ele pode se fazer presente onde ele quiser, porque ele é onipresente. Como? Através do Espírito Santo. Então não há limite para ele, ok? Então o Eterno transcende o tempo e o espaço, né? Mas o Eterno vem através de seu Filho, o Messias, o Cordeiro, e através dos santos anjos, ok? É assim que funciona o entendimento da coisa. Mas vamos colocar esse entendimento melhor na cabeça. Zacarias 14.
Zacarias 14, para a gente entender esse eis que venho, como que funciona aqui. Zacarias 14, verso 5. Diz assim, ó, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, né? E virá Yahweh, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Yahweh, né? Ó Yahweh. Então, para entender melhor as coisas, recapitulando só um ponto importante. Na Bíblia, se você pegar uma Bíblia evangélica, onde está aqui no que eles chamam vulgarmente de Antigo Testamento, na Torá e nos profetas, está escrito Senhor. Senhor, o Senhor, Senhor conhece maior. Não, filho. Sendo que o termo Senhor, ele foi vergonhosamente colocado na Bíblia para suplantar o nome original do Criador. Não é o original da Bíblia. Tá? Porque o nome do Altíssimo original do tetragrama na Bíblia original aparece milhares de vezes e foi vergonhosamente tirado, tá? Pelos hereges. Começaram com os escribas da Septuaginta 300 anos antes do Messias, Septuaginta grega, né? Nos quais os 70, entre aspas, sábios colocaram a palavra kurios do grego, que significa Senhor, no lugar do tetragrama. Tá? Depois a coisa foi indo e piorou na Reforma Protestante, eles acabaram com tudo. Tá? Uma vez ou outra que aparece escrito aqui Jeová, mas que não é o certo. Se você pegar uma Bíblia católica, vai estar escrito Javé. Está errado, mas já está melhor. No lugar de Senhor está escrito Javé, mas já melhorou. Porque aqui não está escrito Senhor, está escrito Yahweh, tetragrama original. Aí cria confusão, porque o Messias, ele é Senhor, que é um título de autoridade que só ele merece usar, porque ele tem méritos para usar esse título de Senhor, certo? Aí quando o cara vem aqui no, entre aspas, que eles chamam dos profetas aqui, e vê escrito Senhor, acha que não. Tipo assim, é trindade. Na verdade, quem crê realmente na trindade, no fio da técnica, é o católico. Já o evangélico já evoluiu para um unicismo, já é unicismo. Senhor, Senhor Pai, Senhor Filho, Senhor Espírito Santo, Jesus Pai, Jesus Filho, Jesus Espírito Santo, é a mesma coisa, porque na Bíblia ali está tudo escrito Senhor, e Senhor é tudo a mesma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, eles chamam Jesus de Pai, né? Quer dizer, ora, então, quem é que o Messias chamava de Pai, então? Ele chamava ele próprio? Não dá para entender, né? É uma confusão generalizada. Aqui está a adulteração bíblica, né? Então, tem um nome próprio aqui, Yahweh, é um nome próprio, tá? Então, a gente precisa consertar essa tradução bíblica, para evitar confusão, né? Mas, enfim, retomando aqui a Zacarias, né? Então virá Yahweh, meu Deus, e todos os santos contigo. E aqui está traduzido errado mais uma vez. Todos os santos, beleza. Só que o que... Isso aqui é tradução evangélica. Por que eles entendem? Ó, a igreja vai ser arrebatada, e vem um anticristo, aquela coisa toda, a graça, acabou a graça, período da graça, blá blá blá, deixado para trás. Aí depois, no final da tribulação, vai voltar o Messias, né, que é 2 etapas que eles dizem, e aqueles crentes que foram arrebatados vai voltar como os exércitos do céu, né, para combater a besta falso profeta, como os exércitos de Jesus. Está errado. Os exércitos do céu são os santos anjos. Os santos anjos. Ok? Vamos entender melhor aqui, ó. Quem são esses santos que virão com o Messias? Que Yahweh virá para socorrer o seu povo através do Messias, seu filho, e dos santos anjos, que são os exércitos do céu. Para a gente entender melhor, vamos em Mateus 16. Agora a gente vai começar a entender como funciona a mecânica da coisa. Mateus 16, verso 27. Diz assim, ó: porque o Filho do Homem
quer dizer, ele próprio, Messias, que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem, o Messias, o Cordeiro, virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, quando diz Jesus voltará, o Messias e a Ruxa voltará, sim, ele voltará na glória de seu Pai com os seus santos anjos, que são o exército do céu. Ok? É esse que é o significado da coisa, tá? Esse é o significado. Então, quando diz aqui, ó, Apocalipse 22, verso 7, eis que eu venho em breve. Quem que está falando aqui não é o Messias, é o Pai, Yahweh, ele que está falando. Mas ele virá como? Através da sua glória, que virá o Messias e seu filho, no caso, e os santos anjos. Okay? Aprofundando o entendimento, para não gerar dúvida, Lucas capítulo 9, verso 6. Entendeu? Lucas capítulo 9, verso 6. Diz assim, ó. Lucas 9, verso 26. Ó. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Okay? Essa tradução aqui não está muito boa não, tá? Mas enfim, se envergonhará, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ok? É isso que significa. Então o Eterno Yahweh, ele vem, mas você não vai ver ele, porque ele é Espírito. Então ele vem, né, com a sua glória, através do Messias, seu Filho, e dos santos anjos, que são os exércitos do céu. Ok? Ah, mas tem dúvida? Tenho dúvida. Quem tem dúvida, vamos entender melhor essa passagem aqui. Lucas, capítulo 7, verso 16. Lucas, capítulo 7, verso 16. Esse foi um milagre que o Messias ressuscitou o filho da viúva de Naim. Que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, verso 16, ó. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Entendeu a jogada? O Messias ressuscitou o filho da viúva de Naim, e o povo ficou tomado de temor, e eles davam glória a Deus. E o que o povo imaginou? O que o povo dizia? Ó, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. O que eles imaginavam? Eles imaginavam que Yahushua, o Messias, o Galileu, eles achavam que era um grande profeta. Um grande profeta. Deus enviou um profeta. Deus visitou seu povo, porque na mente deles, Deus enviou um profeta. Mas é claro que Deus enviou seu Filho unigênito, muito mais que profeta. Profeta, rei, sacerdote, cordeiro, ele é tudo isso. Né? Ele é tudo isso, né? Salvador, ele é tudo isso. Mas o povo, né, a mente deles não estava ainda totalmente esclarecida, achava que era um grande profeta, um Elias da vida que estava ali, e não, Deus visitou seu povo. Por quê? Porque mandou o profeta. Okay? Entendeu o entendimento deles? Que o profeta, para eles, o entendimento hebraico, profeta é um Elohim. Tá? Para Elohim do hebraico não poderia ter sido traduzido como Deus do grego, que Elohim, um emissário, alguém que está a serviço, um enviado de Deus, né? Então por isso que ele diz: Deus enviou seu povo. De igual modo, Deus visitou seu povo na terra do Egito, né? Mas ninguém viu Deus, que ele capacitou Moisés e Arão, né? Eles viam até depois a coluna de fogo, etc e tal. Então entendam o conceito, meus amigos, né? Entendam o conceito, tá? Então Deus virá, né, mas através de seu Filho e dos santos anjos.
Esse é o conceito que a gente precisa entender. Para entender melhor, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Dizendo aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Então, dando aqui o bem-aventurado, aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, né? Como eu disse, tem 7 bem-aventurados, repete 7 vezes, né? Então esse livro aqui não é um livro de brincadeira, vai ficar esquecido e guardado. Isso aqui é bem-aventurado, é quem lê e que ouve e que guarda as coisas que estão escritas nesse livro do Apocalipse. Isso aqui não é para ficar jogado, tá? Isso aqui não é para ficar esquecido, tá? Então, retomando aqui Zacarias 14, esse é o conceito. Porque nessa aqui do Zacarias 14, né, que é o retorno, fala também do retorno do Messias, né? Que será um dia conhecido, o grande e terrível dia. Aí tem a ver com Armagedon, aquela coisa toda, né? Destruição da besta do falso profeta, tem tudo a ver com isso, tá? Então Yahweh virá nesse dia na glória, com o Messias, o retorno visível e glorioso do Messias e dos santos anjos que são o exército do céu, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe. Deixa eu ver aqui. É interessante que tem muita gente que faz um link aqui do Zacarias 14 lá com Ezequiel 47. Que Ezequiel 47 é a corrente de águas purificadoras do rio, né, que vai em direção ao mar, vai sarar o mar oriental, que seria o mar morto. Porque aqui também Zacarias 14, verso 4, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, né? Metade do monte se apartará para o norte, e metade do monte se apartará para o sul, né? E aqui no verso 8 diz assim: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio, no inverno, sucederá isso. Então, interpretando-se de forma bem literal, seria o que? Um vale, né, que vai abrir do Monte das Oliveiras, metade para o norte, metade para o sul, e vai abrir um vale no meio, né, e que vão correr águas vivas, né, de Jerusalém, na direção do mar oriental, do mar morto e do mar ocidental, que seria o mar Mediterrâneo, né. Isso considerando a interpretação bem literal, né? Considerando uma interpretação bem literal, mas numa interpretação mais profética e espiritual, justamente tem a questão das águas vivas, que é o que? O conhecimento do Eterno, o Espírito Santo. Então, nesse evento aqui do retorno do Messias, o grande e terrível dia do Eterno, né, que tem a ver com a Armagedon, a destruição da besta do falso profeta, retorno do Messias, aí sim, retorno visível e glorioso da Yahusha, e as pessoas aí sim vão conhecer, né, quem sobreviver, né, vai conhecer quem é o único Deus verdadeiro, Yahweh, quem é o Messias, né, destruição da imagem da besta, tudo isso aí sim que o povo, antes de destruição da Babilônia, aí que todo mundo vai conhecer a verdade, ok? Aí numa interpretação mais profética e espiritual, ok? Então vamos retomar aqui Apocalipse 22, né, verso 8. Eu, João, agora é João que está falando. Eu quem? João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as visto e ouvido, ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que me havia mostrado essas coisas, né? Repetindo, eu quem? Eu, João, fui ouvinte e testemunha ocular dessas coisas. E tendo-as visto e ouvido, ajoelhei-me para adorar o anjo, aquele que me havia mostrado essas coisas. Mas ele, o anjo, não deixou, não
não faça isso. Eu sou servo como você, como seus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que você deve adorar. Muita atenção. Eu, João, fui ouvindo testemunho dessas coisas, tendo ouvido, ajoelhei para adorar o anjo. Mas ele não deixou. Não faça isso. Eu sou servo como você, como seus irmãos, com os profetas e aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que você deve adorar. Tá? Então, ou seja, vamos aqui ter uma noção melhor de um fato que aconteceu semelhante no Apocalipse 19, 19 verso 10? Acho que não, né? Que é a segunda vez que o João acaba fazendo essa besteira aí, tá? de querer então foi realmente porque no Apocalipse 19 verso 10, o que o João fez? Eu caí de joelhos para adorar o anjo, mas ele me disse, não faça isso. Eu sou um servo como você, como seus irmãos que mantêm o testemunho de Yahusha. É a Deus que você deve adorar. Então no Apocalipse 19 verso 10, o João fez a mesma coisa, né? Ele caiu de joelhos diante do anjo, mas o anjo disse que não, okay? Não era isso, né? E ele repetiu esse erro aqui, possivelmente ele ficou muito extasiado, né, com o que ele viu, e no Apocalipse 22 verso 8 ele cometeu o mesmo equívoco. Uma coisa semelhante aconteceu no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 24 a 26, foi quando Pedro visitou a casa de Cornélio. Atos 10, 24 a 26, diz assim: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então um erro semelhante quem cometeu foi Cornélio, né? Que era um gentio, e a pregação aos gentios começava ali, justamente ali. E quando ele viu Pedro, né, que era um apóstolo, ele se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro falou: não, você não pode fazer isso, está errado, ok? Então aqui só reforça que o culto ele é devido a Deus, né? E aqui inclusive não está dizendo que o culto você deve adorar a Deus e ao Cordeiro. Não, você deve adorar a Deus, certo? Aqui, ó, final do verso 9. É a Deus que você deve adorar. Lembrando que aqui ele faz a distinção no próprio Apocalipse 22. Deus e o Cordeiro, ok? 22 verso 1 e 22 verso 3. Deus, o trono de Deus e do Cordeiro. Não está dizendo que você tem que adorar o Cordeiro. Tá? O Cordeiro, que é o Filho, Apocalipse verso 5. Ele merece honra, poder, glória, ação de graça, riqueza. Por quê? Porque ele tem méritos. Então isso é devido a ele, ok? E agora a adoração, o culto, o serviço religioso é só devido a Deus e a o Pai. Deixa eu ver aqui mais um ponto. Atos capítulo 10. Tá. Agora a gente vai chegar no ponto que eu quero. Mateus 4, verso 10. Dá uma olhadinha. Só para entender melhor esse conceito de adoração. Mateus 4, verso 10. Então disse-lhes Yahusha, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito: a Yahweh teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. A Yahweh teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Tá? Isso é que o Satanás, é a tentação no deserto que todo mundo já conhece, né? Interessante aqui, ainda em Mateus 2, verso 11, Mateus 2, verso 11, diz assim, a visita dos 3 reis magos, né? E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo-se dos seus tesouros, lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. Aqui está errado a tradução, tinha que ser evangélica. Por causa, os caras roubam muito na tradução.
e prostrando-se o adoraram, mas não está dizendo que eles adoraram, tá? Prosequinissan, tá? Eles se prostraram, do grego, tá? Se você pegar uma tradução católica, já está diferente. Vou pegar a tradução católica aqui, em Mateus 2, verso 1, já está diferente. Ó, Mateus capítulo 2, verso 11, tradução católica. Quando entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagens. É diferente. Aí depois o pessoal fala, mas esse evangelho fala mal da tradução do Testemunho de Jeová. A tradução do Testemunho de Jeová está certinha, tá? Ó, e quando entraram na casa, viram um menino com sua mãe, ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem. Porque esse que é o certo. Eles não adoraram o menino. Okay? Eles não adorar é prestar culto. Não, eles não adoraram. Eles prestaram homenagem. E é devida essa homenagem com certeza. Entendeu? É o filho do Altíssimo. Né? Uma visita ilustre dessa tem que prestar homenagem mesmo. Certo? E é devido a homenagem, ação de graça, honra, poder, riqueza, glória. Tudo é devido a ele. Porque ele tem méritos. Entendeu? Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Então está traduzido errado, dizendo que adoraram o menino. Não adoraram. Prestaram homenagem, que é devido mesmo. Entendeu a questão? E isso é que é o ponto. A gente tem que tomar cuidado com essas traduções. Né?